médico, Departamento de Saúde, Sindicato de Metalúrgicos de Curitiba, onde nós vamos entrar no tema a crise econômica e seus impactos na saúde e segurança. Porque como essa numerologia toda apresentada pela TV, ela acaba sobrando sempre o trabalhador por estado de crise. Como já foi falado, o problema hoje no setor automobilístico é a produção. Eu dou um exemplo vivido lá para os companheiros de Taubaté. Fizeram um trabalho excelente em relação à zona aberta, em excesso lá, não teve sucesso, pediram um respaldo anti-E, para que trabalhadores anti-E não vão passar uma então um cerco lá na anti-E, e esse debate ele acaba surgindo aqui por conta dessa questão. Se temos crise e comunidades montadoras hoje, de uma forma geral. É claro que o setor de caminhões, depois explanado aí pelo coordenador Valdeci lá da Scania, ele vai dar um relato sobre o que está rolando no setor de caminhões. Vocês verão qual é a dificuldade do setor de caminhões e também a questão do setor de automóveis, pelos coordenadores das comissões, falarão sobre essa questão. Então, eu vou passar a palavra para o doutor, ele é um especialista na questão da saúde e segurança do trabalhador, do Sindicato Metalúrgico, para fazer esse relato com você, para em seguida a gente já sequer o nosso trabalho de hoje. Doutor, por favor. Obrigado, bom dia a todos. Para mim é uma grande satisfação estar com vocês. Realmente, acho que foi falado ontem, isso aqui é histórico, para mim é histórico. É uma coisa que nós estamos lutando há muito tempo para que isso aconteça, e eu acho que a gente pode esperar que tenha desdobramento. Falar em segurança e saúde, em crise, a gente vai ver que crise, quando tem crise, segurança e saúde deixa de ser prioridade, inclusive no movimento sindical. Vocês vão estar muito mais preocupados em segurar emprego, discutir as negociações econômicas, do que as questões de segurança e saúde. Entretanto, os problemas vão surgir mais para vocês. Hoje, com as emissões, os sindicatos vão enfrentar muito mais demanda de trabalhador demitido com doença e os números de casos na justiça vão aumentar. E o trabalhador só vai procurar você depois que tiver doente. Então, eu acho que essa é uma questão que a gente tem que avaliar muito bem, o movimento sindical de falar em montadores, Me desculpe que muitas vezes eu fico meio, o termo aqui não é adequado, a gente tem tempo da vida dos montadores e principalmente dos Volkswagen. A sensação da Volkswagen não é contra os trabalhadores, mas é contra a postura da Volkswagen em relação à área de saúde e segurança. A área de saúde do trabalhador, nós tivemos vários programas da Curitiba, já tentamos de várias maneiras buscar alguma coisa. Eu espero que hoje a gente tire aqui até uma estratégia de como a gente enfrenta uma empresa desse porte nível mundial, aonde inúmeros trabalhadores, centenas de trabalhadores em Curitiba permanecem doentes. Não deve ser diferente do que acontece em outros locais. Mas vamos lá. Bom, a ideia é falar um pouco dessa crise financeira mundial e esse reflexo na saúde do trabalhador. Eu, no final, vou deixar meu e-mail para vocês, quem tiver alguma dúvida, alguma questão que você queira levantar. Eu sou consultor aí da Secretaria, desculpa, sou médico da Secretaria de Saúde do Estado, mas sou consultor aqui do Sindicato e da Confederação da CNTM, da Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos, que presta uma consultoria com a OIT aqui no Brasil, na área de segurança e saúde. Falar em crise, antes de mais nada, eu até gosto muito de colocar um pouco essa questão que o Mavia coloca, que é o diretor da OIT, porque a questão da OIT, para nós, ela é importante enquanto trabalhadores, mas ela tem um respeito perante as empresas, porque eles negociam lá e elas chegam a algum acordo, mesmo que forçado, chegam a algum acordo. Porque o Mavia coloca que muito antes da crise, da atual crise financeira, já se vivia uma crise de pobreza global. Ok, desculpe pela pessoal da tradução. Bom, vamos lá. Então, ele disse que nós já vivíamos uma crise de pobreza global, uma crescente desigualdade social, havia um incremento na economia e há um incremento cada vez maior ainda na economia informal, isso o Diese pode confirmar, isso vai aumentar, a informalidade vai aumentar, a informalidade ilegal vai aumentar mais ainda, e aí a gente vai ter que ver o que isso traz de problema. O trabalho continua precário e aumenta a precariedade desse processo,
E esse processo de globalização que trouxe alguns avanços, algumas coisas boas, mas que também gerou desequilíbrio, gerou muita injustiça social, está gerando ainda, e aí é insustentável. Bom, nós estamos vivendo um mundo em transformação, vocês mesmos podem dizer para nós, você comenta com meus alunos na faculdade, com tudo, que diz o seguinte: o que é reestruturação produtiva para eles, O que é essa transformação? Eles sempre perguntam a história do carro, Antes a gente tinha fábrica de carro, Hoje nós não fabricamos mais carro, então nós estamos montando carro, não fabricamos. Mas é uma nova visão, A terceirização que aumentou, aumento nesse processo aí dos contratos precários, a contratação temporária, a contratação, muita mudança na questão da ordenação do tempo do trabalhador, do tempo do trabalho, a questão aí dos horários de trabalho, daí a hora extra involuntária, imposta, E a gente tem muito claro o problema que nós enfrentamos aqui, não só com a Volkswagen, mas com outros, muitas vezes assim, se não fazer hora extra, não precisa fazer hora extra. Mas o ônibus só sai depois que todo mundo terminar a hora extra. Então fica vendo. Isso é assédio moral. Isso é uma afronta ao trabalhador. E aí nós estamos tendo também uma mudança na composição da força de trabalho, isso no nível mundial, com um maior percentual, inclusive, de trabalhadores de mais idade permanecendo no posto de trabalho. E isso, a gente tem que ter um olhar também na área de saúde, que tipo de doenças, que não somente da área do trabalho, mas que pode se agravar dentro do ambiente de trabalho. Doenças próprias da idade. Além, aqui também, o aumento de número de mulheres no mercado. E a gente tem que começar a ver essa questão de gênero, essas diferenças que tem da exposição, inclusive, aos riscos que as mulheres estão tendo. Está tendo uma maior participação na economia informal, uma maior mobilidade, aí, uma maior deslocamento da força de trabalho, a migração produtiva laboral, não só na Europa, eu acho que os companheiros aqui da Espanha ou de outros países podem dizer como que isso tem acontecido, mas aqui no Brasil, pelo tamanho do Brasil, a migração é muito crescente, e é uma migração predatória muitas vezes. E aí, neste momento, vocês têm observado que também no mundo há uma identificação de uma menor taxa de sindicalização. E aí, lógico, que são estratégias dos empregadores, dos patrões, de como que ele tira o sindicato da jogada, de como que ele faz uma colocação do trabalhador dentro da fábrica para que ele não traga o sindicato e não discuta com o sindicato. Então essa é uma outra questão. Só para ter uma ideia aqui, o Guedes já afirmou muito, mas só dizer o seguinte: cerca de 20 milhões de mulheres e homens pode se somar hoje às filas de desemprego mundial, de acordo com o relatório da OIT. O desemprego pode aumentar em 2009 em relação a 2007 entre 18 a 30 milhões e mais de 50 milhões se a crise financeira, se a crise econômica continuar se deteriorando nesse momento. E 200 milhões de pessoas essenciais das economias de desenvolvimento podem passar a integrar aí as filas de pobreza extrema. E aí tem assim, o número de trabalhadores pobres que vivem com menos de $1 por dia no mundo, ou com menos até com $2, são 40 milhões daqueles que vivem com menos de $1, E o prognóstico é que a gente tem 40 a 55% de trabalhadores no mundo vivendo na pobreza. O que isso tem a ver com saúde? Pessoal, saúde é direito humano. Enquanto eu tenho pobreza, enquanto eu não ganho para sustentar, eu aceito qualquer condição. E isso vocês vão enfrentar com os trabalhadores que vão se lidar. Qualquer situação ele acaba aceitando para poder colocar o pão, para comprar o leite dos filhos. As empresas nesse momento estão diminuindo a produção, reduzindo o posto de trabalho, não preciso ficar dizendo muito, vocês conhecem mais do que eu sobre isso. As fábricas estão sendo fechadas, está tendo a dispensa de um grande número de trabalhadores, está aumentando a contratação por tempo parcial e por tempo temporário, por questão temporária, e aumentando aí a terceirização. Eu acho que esse é um processo que nós estamos vivendo. Quais os efeitos que a gente pode ter, então, para a segurança e saúde, diante dessa realidade, que a gente só pontuou, mas que vocês têm discutido bastante. Primeiro, nós temos que entender que segurança e saúde, numa visão na área do trabalho, ela faz parte daquela relação de trabalho. Não tem dúvida nenhuma.
né? E fazendo parte da relação de trabalho, logicamente, que ela vai ser afetada por essa questão. Vamos dizer aí, negociação, você vai negociar. E aí? Você acha que vai ser prioridade para as empresas negociar segurança e saúde? Um trabalhador, vamos dizer bem claro, o trabalhador que nos procura, será que ele tem clareza dessa prioridade para ele? A prioridade dele hoje é manter o emprego, pessoal. Então nós vamos ter que ver estratégia de como que a gente não deixa precarizar mais ainda as condições. Os efeitos, então, são condições de trabalho negativas, segurança e saúde precária e aumento de acidentes e de doenças de trabalho para um monte de trabalhadores que tem por aí. Os mais afetados, pessoal, trabalhador em trabalho precário, trabalhador informal, né? Jovens, de idade, né? Trabalhador migrante e trabalhador pouco qualificado. É uma outra situação que nós vamos ter. Esta crise vai provocando incerteza e muitas vezes até antagonismo dentro da própria empresa, na relação pessoal, inclusive, entre os próprios companheiros. Essa crise financeira gera mudança de organização na empresa, gera uma reestruturação dentro da empresa, vocês têm acompanhado, vocês têm visto, tem muitas concessões, e essas concessões de segurança e saúde, quem tem que tomar cuidado, que muitas vezes é a empresa que acaba não fazendo muito investimento, mas nós temos que ficar de olho no governo. Porque a ação de governo também, em função de querer aumentar o número de emprego, garantir, acaba muitas vezes fechando os olhos, não vou dizer que isso esteja acontecendo em todo mundo, mas pode correr o risco de fechar os olhos para algumas situações que não podem ser esquecidas. Isso a gente tem que ficar de olho. Né? E aí, logicamente, aumenta o número de acidentes, doença e morte, e principalmente o aumento do programa de saúde devido ao desemprego. Então nós vamos estar vivendo com isso. Eu estive agora, recentemente, no Congresso fora do Brasil, e vi uma empresa na Finlândia, se não me engano, a minha apresentou um trabalho, em que a empresa ia ser fechada, ia acabar com a empresa por causa justamente da crise. Só que eles estabeleceram um plano de um tempo para que isso acontecesse. Nesse processo houve toda uma atenção à saúde do trabalhador, justamente no processo de atenção à saúde mental, aonde o trabalhador está preparado, houve busca de novos tipos de recolocação desses trabalhadores. Então houve uma responsabilidade, um compromisso social da empresa nesse processo. Eu acho que isso são coisas que nós vamos começar a pensar aqui também, para nós, como que isso acontece. Desculpe, aqui eu peguei uma parte da OIT, aproveitando os nossos companheiros da Espanha, para poder ficar mais fácil até, né? Mas aqui é o seguinte, a crise financeira, de acordo com os dados de análise que a OIT faz, inclusive interna, ela está dizendo que tem redução de custo, diminuição de gasto público, né? Diminuição da produção, corte do trabalho, né? E peça de emprego. Nas mudanças dentro das empresas, nós vamos ter aí uma redução de funções não produtivas. Essas são as primeiras que são cortadas. E certamente que a primeira que é cortada é a questão de segurança e saúde. Né? A questão da saúde do trabalhador é a que é cortada. Então tem redução ali dos recursos da segurança e saúde, mais trabalho a tempo parcial, como nós falamos, e isso vai gerar, logicamente, né, problemas na área de segurança e saúde, como estresse, né, mais insegurança, né, vai mais horas de trabalho para alguns, ok? Vai ter mais perigo de sobrecarga de trabalho, então tudo isso vai estar acontecendo. Essa situação desse momento, ela traz para nós, pessoal, o aumento de fator psicossocial no trabalho e traz para nós o aumento do estresse no trabalho. Nós já tínhamos estresse, né? Vocês sabem muito bem que a Volkswagen, pelo menos aqui eu conheço, mesmo com o pique que teve, o pessoal que era aqui na pode me ajudar, no pique que teve nos anos que nós estivemos discutindo com eles, aumentou a produção significativamente, mas o quadro de pessoal é o mesmo. Então houve uma sobrecarga enorme para os trabalhadores que estavam lá. Né? E provavelmente deve acontecer nas outras plantas. Né? E aí eu pergunto, por que nós vamos ficar lutando em Curitiba, outro em Taubaté, outro no ABC, por que nós não sentamos e não lutamos juntos? E por que nós não lutamos com o pessoal do México, da Espanha, da Argentina? Por que a gente não estabelece uma pauta comum na área de saúde?
Os problemas, será que lá na Espanha é diferente? Na Alemanha? As doenças são diferentes do que acontece no Brasil ou não? Isso que eu gostaria de saber. E aí eu ouvi o pessoal dos outros países, como que é essa situação? Se não é, se é diferente, por quê? Porque o trabalho mais sujo vem para nós, os processos antigos vêm para nós, o que está acontecendo? Então nós temos que ver, né, o que pode estar tendo nesse processo. Então toda essa insegurança, menos emprego, mudança do tempo, hora extra, como eu falei, maior qualificação, exigindo a um aprendizado mais rápido do trabalhador para começar a fazer alguma tarefa, tudo isso vai gerar o estresse. A Organização Mundial de Saúde já reconhece que a crise financeira traz problemas de saúde mental para o trabalhador, mas para a sociedade. Aumenta os casos de depressão nesse momento, não só dos trabalhadores, mas das famílias, que aí atinge a comunidade de uma maneira geral. Segundo o professor, inclusive, da economia lá de Bolonha, ele coloca o seguinte, pessoal, que a crise financeira vai ter mais demissão e mais precariedade. Né? Tudo deve piorar. Na visão dele, que ele está colocando, acho que a gente tem saídas, mas deve piorar se ficar com os olhos fechados. Né? Haverá demissões, mais precariedade. E quem ficar empregado, ele diz que vai ter mais responsabilidade, mais sobrecarga. Tá? E aí vai resultar em mais estresse. As grandes transformações estão aumentando, então, as empresas mais fortes estão controlando todo o processo de produção, né? Está tendo diminuição da presença do Estado em determinados momentos, como eu falei para vocês, nós temos que tomar um pouco de cuidado com isso. Né? No Brasil, ele coloca que tem mais de 25% de precariedade no contexto de trabalho. Tá? É uma análise que ele fez no trabalho que ele fez aqui no Brasil. Há um outro problema para o trabalhador, é justamente esse período prolongado do trabalho que acaba tendo nesse momento. E esse período prolongado não é só lá dentro da fábrica. Esse período prolongado é até em casa, porque ele acaba levando o serviço para casa agora. Né? Agora, inclusive, a questão de formação, de preparação, e até uma análise que a pessoa faz, que você leva a CD, o trabalhador tem que levar material para estudar em casa. Então, há uma invasão do espaço pessoal, particular, privado do trabalhador. Então, a gente tem que começar a pensar um pouco mais nessa questão. Aí, mesmo aqui, ó, vai ter ginástica laboral. Olha, começa uma coisa, não funciona adequadamente quando não é aplicado naquilo que precisa realmente. Não estou dizendo que não é bom. Mas a ginástica laboral é fora do horário de trabalho, não conta dentro da jornada. Então são essas questões. Reunião de CIPA, eu já tenho dito, reunião de CIPA fora de horário. Então são coisas que nós temos que começar a preocupar. Veja, uma análise, ele traz uma informação que na Europa, a cada 5 segundos, está tendo um acidente de trabalho. Na Espanha, na França, ele diz que 2 pessoas morrem a cada dia no local de trabalho. Na Alemanha, vai de 2 a 3 vezes. Na Itália, 3 a 4 vezes. Essa é a análise que ele tem feito lá. Então a crise não é só aqui, e temos em outros lugares. No Brasil, são 8 mortes por dia. A nossa mortalidade morre 6 vezes mais trabalhador no Brasil do que na Suécia, pessoal. Então a nossa mortalidade é muito alta aqui no Brasil. Então, tanto na Europa como no Brasil tem leis, mas nem sempre essas leis são cumpridas. É melhor pagar a multa do que fazer qualquer coisa, ou só fazer o mínimo para atender a fiscalização. O resto a gente não faz. Além disso, tem uma estatística que mostra uma estimativa no mundo de 337 milhões de acidentes de trabalho. 2 milhões e 300 mil trabalhadores morrem por ano. Não é só de intoxicação, não é só de silicose, é de transtorno mental, é de problema circulatório, é de gástrico, gênito urinário. Muda aquela configuração. Hoje as doenças têm relação com o trabalho, com o tipo e a condição de trabalho que você tem tido. Veja, os dados de hoje dizem o seguinte: a cada 15 segundos morre um trabalhador. Tá? E a cada 15 segundos, 160 trabalhadores têm um acidente de trabalho. Essa é a coletiva.